coisa que me chama a atenção é quando você fala assim, Paulo, você fala da postura que você tem lá e de aprendiz, de ajudar o cara, de, pô, eu sou auxiliar na cirurgia aqui, e é uma postura muito humilde. E você fala de aprender mais e fazer mais cursos, que também é uma postura muito humilde. Só aprende mais, que a gente falou até do ferro, né? De estar apto a aprender, é o cara que tem a humildade pra isso. A linha entre a autoconfiança e a soberba, ela é muito tênue, cara. É muito tênue. Entre a autoconfiança e a soberba. Quando você... O que a gente começou a perceber? Que as pessoas que têm começam a ter um resultado significativo, elas começam a ficar autoconfiantes. E às vezes ela nem percebe essa soberba. Como que você consegue... qual que é o pensamento que você utiliza pra continuar tendo essa postura, tipo, de aprender, essa postura humilde de, tipo, tô aqui pra aprender com o cara sabe mais do que eu, tô aqui pra servir ele, mesmo tendo tanto resultado? Simples, porque a soberba só é levada pela falta de conhecimento, Vinícius. Eu sei que isso soa estranho, mas é assim. Você só tem soberba quando você faz uma coisa chamada reducionismo. Então você fala, isso é fácil, é assim, isso é soberba. Tanto que você pergunta uma pessoa ignorante que sabe nada sobre um assunto, ou quase nada, muito pouquinho, ela te responde como se ela soubesse tudo, porque é fácil extrair tudo que ela sabe. Quando você pergunta uma pessoa que sabe muito sobre um assunto, a pessoa, peraí que eu preciso pensar para te responder. Porque ela precisa organizar tudo aquele conteúdo que só faz sentido para ela, transformar isso num raciocínio que ele possa entregar para você, que você possa consumir, que você possa entender, dentro da linguagem que foi estabelecida entre vocês dois. Se eu estou falando com um médico, eu vou falar uma linguagem. Se eu estou falando com você, eu vou falar outra linguagem. Se eu estou falando com um profissional de educação física, uma linguagem para ele. Né? Não porque isso vai mediar a profundidade ou a relevância, não é isso. É que isso vai tornar possível a conexão. Então, se por um lado, né, a gente tem essa confusão, né? A pessoa ela vai ganhando conhecimento, ela vai aumentando o risco de ser soberba, ou vai aumentando a soberba. Isso é verdade, é uma curva. Né? Isso acontece durante um período. Quando que essa curva para? Quando dá algo errado. Exatamente. Zé Carlos, ele sempre foi um cara que ele drenou muito paciente de complicação. Ele nunca negou paciente. Tem médico que nega. Não, isso daí não dá para operar. Não, isso daí não dá para fazer. Olha só, acho que é melhor a gente fazer tal coisa. Né? Zé Carlos nunca negou esse paciente. Então, trabalhar ao lado dele era uma dupla lição de humildade. Primeiro, porque eu observava o paciente e eu falava, cara, não sei o que fazer aqui. Segundo, porque eu olhava para o José e via que ele pensava o que era melhor a ser feito. Ou seja, ele tinha um repertório onde ele conseguia elencar. Isso é melhor, isso é menos melhor, isso é mais ou menos, isso não é o ideal, mas se sobrar só essa opção é o que eu vou fazer. Então ele entrava para operar, ele tinha uma biblioteca na cabeça. Isso devido à experiência ou estudo? Devido às duas coisas. Né? As duas coisas. Então, por mais que eu estudasse, isso tendesse a me levar à soberba, num começo, o ponto de inflexão dessa curva, onde essa curva ela veio a se tornar, na verdade, a noção do self, ao seu lugar, né? Ela vem com esse processo da percepção daquilo que você ignora. Eu gosto de citar muito, né, em aulas, quando cai alguma coisa assim, o que eu estudo do Dunning-Kruger de 1999. 2 psicólogos da Universidade de Cornell, eles resolveram estudar o que era a curva do conhecimento ou a percepção do desconhecimento. E para encurtar uma história longa, né, o que eles faziam? Eles pegavam as pessoas e faziam uma pergunta para essas pessoas sobre um assunto que elas teoricamente dominavam. Só que eles dividiram essas pessoas em quanto elas dominavam esse assunto. Pouco, médio, muito. Tudo bem? Sim. Elas faziam essa pergunta. E elas faziam essa pergunta assim, quanto você acha que você sabe sobre esse assunto? Então a pessoa ela se dava uma nota. Aí ela falava, tá legal, então faz essa prova. Para avaliar essa nota. E o que eles notaram? Que quanto menos a pessoa sabia, mais a nota que ela se dava era discrepante da nota que ela tinha. Então ela se dava, 9. Ela tirava 3. E conforme você caminhava, e por isso que é uma curva, conforme você caminhava para as pessoas que tinham mais conhecimento, essa nota caía. Até que isso gerava um corolário. O que é um corolário? É onde a situação se inverte. As pessoas que mais sabiam daquilo,
os experts, as pessoas perguntavam, quanto você sabe disso? E o expert falava, cara, acho que 5, talvez 4. Tirava 9. Por quê? Porque ele estudou tanto isso que ele tinha uma percepção daquilo que ele ignorava, porque é isso que o estudo traz. Ele traz a percepção da ignorância e não necessariamente conhecimento. E para a responsabilidade profissional, a percepção da ignorância é mais importante do conhecimento, porque é o que te traz responsabilidade, lógico, né? Essas pessoas, elas respondiam por responsabilidade e não pelo conhecimento técnico. Por quê? Porque a percepção da ignorância era mais importante do que o conhecimento acumulado. Então, o que eu falo para os alunos no Interliga? Cara, quando você achar que tá fácil uma coisa que você precisa estudar. Ah, não, isso é fácil. Puta, abre o livro e lê tudo de novo. Ou você entendeu alguma coisa errada ou você entendeu nada. Não existe coisa fácil. E medicina, você tem que ter essa diligência porque mata. Você tá lendo uma coisa, a pessoa morre. Tem a margem, né? pra ele, né? Então, até para você errar, você tem que errar acertando. Não tem como. Né? É isso que a gente é cobrado, profissionalmente e socialmente. Você escuta falar, isso foi um erro de engenharia. Isso foi um erro advocatício. Isso foi um erro político. Não, você escuta erro médico. Né? Você conhece alguém que foi processado por erro político, Vinícius? Não. Um monte de gente que deveria ser, né? Mas, enfim, ninguém que foi processado por isso. Um erro de engenharia, nem o Sérgio Naia. Né? Mas também aí acho que é meio político, né? Não dá para saber. Né? Fica entre as duas. Mas erro médico eu já vi. Advocatício, agora erro médico, todo mundo fala. O paciente saiu com erro médico, suspeita de erro médico. E assim, vira um alarde na mídia, né? Então, assim, o médico, ele realmente tem essa demanda, né, de saber o que ele está fazendo. E isso é uma das razões, por exemplo, de hoje muita gente, o pessoal escolheu uma prática médica mais superficial. Entendi. Porque o cara reconhece, putz, isso pode matar. Não quero. Dá pra fazer uma outra coisinha mais light? Então, um dos grandes fatores para você estudar tanto era essa percepção das coisas que você ignorava, assim, que você tinha essa percepção. Cara, genial.